Para mim é uma grande satisfação estar participando desse evento conjunto, patrocinado pela Fundação Joaquim Nabuco, aqui na Academia Paraibana de Letras, por ocasião dos 80 anos da APL. A mim me cabe falar sobre a poesia de Augusto dos Anjos, com um trabalho intitulado Teleologia sem Princípios. Um dos grandes problemas da humanidade é a linguagem. Embora tenhamos sido programados para falar, isso não significa que a nossa expressão linguística nos isenta de erros e de equívocos. Se no dia a dia temos problemas de entendimento, as nossas dificuldades aumentam exponencialmente quando a linguagem é utilizada com significações particulares. Digo isto porque sei o quanto o adensamento da linguagem no campo filosófico afasta o vulgo da apreensão da filosofia. No que diz respeito à linguagem artística, na narrativa ou na poesia, o adensamento tem ainda como aliado o não dito ou o interdito. A linguagem literária, mais do que qualquer outra, tem dobras e mais dobras sob as quais se refugiam os segredos do interdito nos dois sentidos, do que não foi dito e daquilo que é proibido de ser dito, por isto mesmo deve ficar nas entrelinhas. Quando nos debruçamos sobre a poesia de Augusto dos Anjos, sentimos mais explicitamente esse jogo da linguagem em fuga, de modo que passamos a considerar e a refletir como se deve dar o enfrentamento desse poeta. De uma coisa eu tenho certeza: dicionários, léxicos, glossários, mesmo os especializados, se ajudam, não são suficientes para o desvendamento do léxico de Augusto dos Anjos. É preciso que estejamos sintonizados com as suas leituras e buscar nos autores especializados o sentido da sua linguagem estranha ao cotidiano e ainda mais à poesia. Além do vocabulário filosófico ou do léxico explicitamente budista ou de doutrina religiosa oriental, precisamos esclarecer com mais cuidado o vocabulário científico atinente à teoria evolucionista, caso contrário, procurando desfazer as dobras inquietantes de sua poesia, ficaremos repetindo mesmices, não adentraremos o problema e permaneceremos, conforme diz o poeta, com a alma embrionária que não continua. É preciso ficar claro que o desvendamento da compreensão da teoria evolucionista em Augusto vai além de uma possível curiosidade do poeta com essa teoria. É fundamental que compreendamos existir uma relação intrínseca entre a evolução darwiniana e a evolução espiritual, que se reclamam e se imbricam na poesia do autor do eu. Para usar um clichê que todos entendem, evolução darwiniana e evolução espiritual, na poesia de Augusto dos Anjos, são as duas faces da mesma moeda. Uma não existe sem a outra. E afirmamos isto pensando, após muita reflexão, em determinados poemas como o Monólogo de uma Sombra, As Cismas do Destino, Os Doentes e Gemidos de Arte, em que se encontram as possíveis chaves de decifração de sua poesia. Por outro lado, percebemos um procedimento crítico, até certo ponto comum, de se fazer a ligação da espiritualidade da poesia de Augusto dos Anjos apenas com o budismo, mas não com o espiritismo, tendo em vista que as referências aos princípios budistas existentes na sua poesia são bem mais evidentes do que com relação ao espiritismo. Haveria alguma razão da parte do poeta para a clareza de umas referências e obscurecimento de outras? Talvez sim. O budismo, à sua época, já era conhecido e estudado como princípio filosófico religioso oriental, mas sem uma massa de seguidores no mundo ocidental,
não rivalizava com o cristianismo. O espiritismo, por sua vez, começava a se desenvolver no mundo ocidental europeu, já cindido anteriormente por uma guerra religiosa entre católicos e protestantes, cujo ápice foi a noite de São Bartolomeu, em 1572. A França católica, que trazia em si a mancha da morte por religião, aparecia em meados do século XIX como pátria difusora de uma nova religião que fazia adeptos no mundo ocidental rapidamente, o espiritismo. O mesmo não acontecia com o budismo. Não podemos dizer, com certeza, se Augusto dos Anjos leu ou não as obras de Kardec. Mas como não supor que isto possa ter acontecido, se as suas obras são contemporâneas das de Darwin e de Marx, além de escritas em uma linguagem de cultura, o francês, uma espécie de koiné para os intelectuais do século XIX. Lembremos que a Federação Espírita Brasileira é de 1884, ano do nascimento do poeta. Para existir uma federação já em 1884, significa que o movimento dos centros espíritas começou bem antes. A título de informação, a Federação Espírita da Paraíba é fundada em 1916, 2 anos depois da morte do poeta. Acreditamos ser plausível conceber que Augusto dos Anjos estava tão afinado com a doutrina espírita, via franceses, quanto com a budista, via alemães. É verdade que budismo e espiritismo têm pontos de contato entre si, como a reencarnação, que só deixará de acontecer quando o espírito encontrar a iluminação. Além disso, o karma budista encontra guarida na lei do retorno, na lei da ação e da reação, tornando-nos responsáveis pelo que fazemos e dizemos. Seria, no entanto, muito arriscado ao escritor veicular tais conceitos na sua poesia abertamente. Aceita-se com facilidade o cientificismo e a utilização das palavras vistas como esdrúxulas das ciências físicas e biológicas, pois o mundo está entre maravilhado e atônito com tais descobertas, e a ciência sempre teve guarida na mente dos intelectuais. Como veicular as ideias espiritualistas, as do espiritismo mais especificamente, se não as encobrindo com as ideias mais aceitáveis de uma religião que não concorria com o cristianismo? Por outro lado, o incomum de se fazer relações com o budismo se adequava perfeitamente ao estranhamento do vocabulário científico, dito inadequado à poesia e com a exposição cruenta de uma matéria em decomposição. Falar de budismo, ou usar de modo explícito o léxico budista, aqui e acolá, pareceria estranheza e excentricidade tanto quanto o léxico das ciências naturais em poesia. Mas pensemos que a arte se faz no interdito. Nesse aspecto, a poesia de Augusto dos Anjos se aproximaria da linguagem barroca, que se utilizava de rebuscamentos para esconder o que queria dizer por ser proibido de dizer. O budismo seria, então, uma excentricidade, o espiritismo uma heresia, ambos apresentados em poesia em um Brasil católico. O melhor modo de esconder isto seria através da linguagem científica abundante e das visões de degradação da matéria. Antes de finalizar este introito, reafirmamos o que dissemos em outros artigos. O fato de Augusto dos Anjos, em sua poética, utilizar-se de uma clara espiritualidade, não nos autoriza dizer que o poeta era adepto desta ou daquela religião, o que pouco importa para a excelência de sua poesia. Escolhemos para tentar compreender um pouco mais da poesia de Augusto dos Anjos o poema As Cismas do Destino, por constituir-se um dos textos que fazem a espinha dorsal do eu,
E trata-se de longo poema, de 105 estrofes, dividido em 4 partes, já delineadas pelo próprio poeta. É um poema dialogal, como outros de Augusto dos Anjos, sendo neste caso o diálogo entretecido entre o eu lírico e o destino. Façamos uma breve explanação do que existe em cada uma das partes. A primeira parte é compreendida pelas estrofes de 1 a 28. As 3 primeiras estrofes definem a localização e descrevem o ambiente. O início do poema começa na 4ª estrofe, prolongando-se até a estrofe 28. É a observação inicial do eu, ponto de partida para a reflexão sobre a animalidade, o sexo e a lubricidade instintiva na alma da cidade, em que a matilha espantada dos instintos, como uma besta solta, solta o berro da animalidade. A lubricidade dos homens levados pela torrente do instinto faz o eu reconhecer-se como produto da fábrica terrível, o sexo, essa fatalidade igualitária. O resultado é a aflição do eu incompreendido diante de uma população doente. Diz o poeta, na ascensão barométrica da calma, eu bem sabia, ansiado e contrafeito, que uma população doente do peito tossia sem remédio na minha alma. Sendo o peito metáfora para designar o coração ou a alma, vê-se que a doença é da alma, não física, doença resultante da violação das leis da natureza. A aflição do eu é descobrir a razão da dor e do sofrimento nessa violação. Alucinado, na alta alucinação de minhas cismas, diz o eu chega ao estado máximo da mágoa, demonstrando um asco acérrimo contra os que violaram a natureza, os canalhas do mundo. A parte 2 do poema se dá entre as estrofes 29 e 62. Na parte 2, a visão do delírio do eu se agudiza, tem a força visualística do lince, a ponto de ver que a matéria não é una. A acuidade visual que o delírio provoca abre espaço para a visão da morte, de crimes e de atos funestos, com o eu percebendo a inexistência de uma evolução. Diz o eu, em tudo então meus olhos distinguiram, da miniatura singular de uma aspa, a anatomia mínima da caspa, embriões de mundo que não progrediram. A partir dessa visão, o eu percebe a alma embrionária que não continua. Tomando o cachorro como exemplo, mas já começa a formulação da morte como o abandono da matéria, a putrescível forma tosca, não como um fim. Na aflição, o eu continua a dar-se conta de sua capacidade de expressão, assim como o cachorro está fadado a ganir incompreendidos verbos, o eu se aflige com uma expressão que não chegou à língua. A constatação de um processo evolutivo que sai do inorgânico para o orgânico revela a criação de uma humanidade parasita e que a matéria a que o homem se encontra preso leva-o a agir pelos instintos, jogando-o num atraso fatídico. A degradação do homem, através dos vícios, é um atraso da evolução, com o alcoolismo e a luxúria produzindo uma progênie idiota de palermas. A prostituição, como um dos vícios, é também um atraso, levando o homem a pensar na morte como um fim. Mas o eu condena essa teleologia. Meu raciocínio enorme te condena. Além de condenar os homens que, em lugar de se preparar para a morte, combatem-na como se não fossem morrer. O equilíbrio só virá com o afastamento da alma de seu corpo, quando a alma integrar
a parte abstrata do universo, com um desejo de imersão no uno, na vida universal, o que não poderá ocorrer sem dor, e o que lhe será dito em mais uma agudização do delírio pela voz do destino. A parte 3 compreende as estrofes de 63 a 97. A fala do destino faz o homem conhecer a dor e as suas causas. A vida material é dor infrene. E para conhecer a dor é preciso refleti-la, pois a dor é a essência da vida. Ah, como ar imortal, a dor não finda, diz o eu. Se o homem civilizado é um ser colérico, o mundo é orbe feraz, produzindo guerras e massacres. A principal guerra é entre o dragão do orgulho humano e as forças inorgânicas da Terra. Apegado à forma tosca, o ser humano é dúbio. Se trabalha o espírito rumo à perfeição, nos detalhes de sua vida mostra a sua podridão. Hás de mostrar a cárie dos teus dentes na anatomia horrenda dos detalhes. Só as estrelas são verdades de luz, em contraponto à fadiga feroz a que o homem se entrega, que não lhe permite compreendê-las. A morte deverá ser a hora tranquila, que o levará à unidade do espírito. Trata-se, portanto, não só do conhecimento da dor e de suas causas e consequências, mas, sobretudo, da condenação do homem material. A quarta parte do poema e a última parte do poema compreende as estrofes de 98 a 105. O eu sofre ao conhecer a verdade, pois o homem é o provocador do sofrimento, através das leis e dos códigos que produziu. O delírio chega ao seu paroxismo. Diz o eu, minha imaginação atormentada paria absurdos. E ele constata a resignação do mundo cuja força principal encontra-se invertida. O que deveria ser energia para a paz e a justiça se dissipava e provocava a falência do mundo baseado na materialidade. Uma teologia sem princípios, pois o homem apegado à matéria não pode ter equilíbrio. O progresso matando a espiritualidade é a canção prostituta do ludíbrio. O homem material, por sua vez, será sempre árvore sem frutos. Eis uma sistematização possível do poema. Procuramos analisar os elementos levantados na sistematização das quatro partes, iniciando com a elucidação do título deste ensaio. Acreditar na materialidade e cultivá-la, a ponto de ver a morte como um fim, é uma teleologia sem princípios. Se a finalidade a ser atingida é uma vida material que se acaba com a morte, não há princípios a ser defendidos. Tudo é permitido. Partindo desse ponto, constata-se que a morte do Estado está ligada a um mecanismo moribundo já na partida da sua construção. Para que a teleologia de teleios, em grego, fim, acabado, terminado, cumprido, tenha um princípio, é preciso fazer diferente do que o homem fez até então, pois ao homem falta tudo. Tendo em vista que a sociedade que ele construiu é a sociedade da degradação e a sua evolução está atrasada. Vemos então que o poema fala do sofrimento e da dor do homem, tendo o próprio homem como causador desse sofrimento e de tudo que o aflige, pelas injustiças cometidas ao se voltar contra as forças da natureza. O mais importante é a constatação de que o homem é denunciado a si próprio pelo destino. Aqui uma simbologia de sua própria consciência, como a sombra em Monólogo de uma Sombra.
E consciência é uma palavra de suma importância no poema, apesar de aparecer sob duas formas apenas: sem consciência e inconsciência, evidenciando-se, portanto, pela falta. Falar da dor e do sofrimento que aflige o homem, no entanto, não exaure o poema. O poema se abre para uma possibilidade de redenção através desse sofrimento. Aprender com o sofrimento não é conselho ou caminho novo. Está no cerne de várias correntes religiosas do mundo desde sempre. Até na religiosidade grega, como se pode ver na fala do coro, no Parodos lírico do Agamenon de Ésquilo, que atenta para o fato de que o sofrimento leva ao conhecimento. Patos é matos, ou seja, sofrer é conhecer. A diferença existente dessa concepção que encontramos no mundo grego antigo é que, na essência da poesia de Augusto dos Anjos, há uma busca da espiritualidade só conseguida pela iluminação da alma. Na sua poesia, luz, elevação e desejo de reintegração à unidade do cosmos é mais relevante do que a morte apresentada como um dos instrumentos para essa transformação. A morte é meio, nunca um fim, nem punição, a não ser para os que não aprenderam e continuam apegados à materialidade. Há, indiscutivelmente, na estrutura do poema, uma construção antitética que opõe terra a espaço, materialidade a espiritualidade, mas também luz a trevas. A situação trevosa, funesta e funérea em que o homem se encontra, na sua cegueira material, entra em confronto com a sua necessidade de despertar para a luz. Enquanto não houver o desapego da matéria, enquanto o homem não se preparar para a morte, e aí remetemos ao Fédon de Platão, a sua vida será de trevas, e a própria natureza irá negar-lhe o equilíbrio. A morte e o desapego da matéria é que deverão proporcionar um movimento evolutivo que sairá do novo em direção ao velho, do homogêneo em direção ao heterogêneo. Nessa estruturação, as referências à luz e às trevas são inúmeras dentro do poema, marcando a condenação das trevas e da falsa luz, que impõe ao homem uma situação de degradação, em oposição à necessidade de buscar a verdade da iluminação, que se encontra no etéreo do universo, no caso, as estrelas, reafirmando a posição espacial já referida. Essa oposição se evidencia de três formas: referências à luz, referências a trevas e oposição entre luz e trevas em um mesmo verso ou uma mesma estrofe, como podemos ver E aprofundando o raciocínio obscuro, eu vi então, à luz de áureos reflexos, o trabalho genésico dos sexos, fazendo à noite os homens do futuro. Ao todo, conseguimos elencar 13 referências à luz, 5 referências a trevas e 3 referências em que estas situações se opõem. É possível que existam outras. A busca da luz é patente em As Cismas do Destino, embora o homem material não seja capaz de compreender, como diz o poeta, as verdades de luz, que são as estrelas. Como já afirmamos, há uma antítese espacial que opõe o homem apegado à terra e à matéria ao homem em busca da espiritualidade e da substância etérea do universo. Quando lemos a estrofe 11, a corrente atmosférica mais forte zunia e na ígnea crosta do cruzeiro, julgava eu ver o fúnebre candeeiro que há de me alumiar na hora da morte. Ela nos parece incompreensível.
mas adquire significado quando confrontada com as estrofes 2 e 91. O cruzeiro é a constelação do Cruzeiro do Sul, que está contornada na nossa visão da Terra pela constelação do Centauro. A maneira como vemos estas duas constelações a olho nu nos parece uma cruz envolta por um ponto de interrogação virado para a direita. A cruz é o Cruzeiro do Sul e o ponto de interrogação virado para a direita é a constelação do Centauro. Essa visão pareceu ao poeta um candeeiro, cuja luz é a constelação do Cruzeiro do Sul. A mesma luz que vem dos mundos astronômicos, em forma de vingança para cindir o eu em seus elementos anatômicos, como a revelação de que só a consciência levará o homem a separar a alma da matéria, de modo a cumprir as leis da natureza, o que se poderá ver adiante. O poema é visual, plástico, permitindo-nos a formação das imagens criadas pelo poeta, mas não se restringe à plasticidade sugerida. O próprio eu começa a reconhecer a degradação por visões que tem através da alucinação de que é cometido. Na alta alucinação de minhas cismas, o microcosmos líquido da gota tinha a abundância de uma artéria rota, arrebentada pelos aneurismas. Pensemos no sentido de alucinação e de microcosmos líquido. A alucinação é a perturbação mental que leva alguém a ter visões ou ouvir vozes, muitas vezes definida como delírio, como um estado fora da realidade, portanto. O verbo alucinar, que é verbo depoente em latim, halucinare, não só significa enganar-se, ter alucinações, mas também divagar, sonhar. Lembrando que o delírio é um estado recorrente do eu augustano. Ao que nos parece, a alucinação do eu está mais para o sonho e para a divagação, coadunando-se perfeitamente com o sentido de cismar, cujo substantivo em derivação regressiva integra a citada estrofe e dá o nome ao poema. Já líquido designa a qualidade do que é transparente, permitindo-nos compreender que as visões provocadas pela alucinação e mais tarde pelo destino são claras, importantes e definitivas para o despertamento do eu. Se não há despertamento pela luz das estrelas, a luz do alto, o sábio fogo do orco, ignis sapiens, aqui como metonímia do inferno, poderá ser o actante. Fogo não como punição, mas como luz que proporciona a purificação. Toda a primeira parte do poema prepara a consciência para perceber a degradação. A tomada de consciência inicia na estrofe 29, que abre a segunda parte do poema. Foi no horror dessa noite tão funérea que eu descobri, maior talvez que 20, com a força visualística do lince, a falta de unidade da matéria. Seguindo-se então as visões da morte, dos crimes, dos vícios, do homem em atraso com o processo de evolução. A visão é a mais acurada possível, aliando a acuidade visual do lince, que como felino vê à noite, a acuidade da percepção do artista, no caso um gênio como Leonardo da Vinci, que nem precisaria de olhos para ver a arte. Mas é visão aterradora. Se a escuridão ou as trevas são propícias aos vícios, as trevas reais ou as trevas da ignorância que obnubilam o espírito, o luar as denuncia. Se ninguém espia, o eu, que aqui me parece haver um contato com a alegoria do anel de Giges, na República de Platão, há, no entanto, um lampião a hipnotizá-lo, que bem poderia ser o lampião da alucinação que o leva à tomada de consciência,
com ele próprio a se denunciar através do delírio, a mania báquica, de que fala Platão no Fedro, e a que se refere o poeta mania mística. Alguém poderia objetar e dizer que o luar amarelo, da cor de um doente de icterícia, ilumina e ri de modo impudícuo os incestos. Mas o luar não está aprovando a ação. O que ele faz é mostrar a impudicícia do ato. É antes uma reprovação. É diante destas visões do vício que a percepção do eu começa a se apurar e seus olhos começam a distinguir as formas mínimas de todas as coisas, os embriões de mundo que não progrediram. Como exprimir tal degradação? A aflição atinge o eu diante de sua incapacidade de exprimir tamanha degradação, aparecendo uma sequência sobre a necessidade da evolução e da morte, esta como um processo que ajuda a evoluir, desde o momento em que a alma se decida a despir a putrescível forma tosca na atra dissolução que tudo inverte. A evolução é um fato para o eu na sua aflição, fenômeno que se revela a partir da transformação química operada pelas bactérias, expressa numa estrofe de magistral beleza. Nessa época em que os sábios não ensinam, a pedra dura, os montes argilosos, criaram feixes de cordões nervosos e o neuroplasma dos que raciocinam. Esta estrofe nos remete ao caos telúrico de que procede a sombra em monólogo de uma sombra. Remete à sopa primordial de que procedem todos os seres vivos segundo a teoria da evolução. De acordo com Richard Dawkins, a evolução começa a tomar forma no grande encontro histórico há 2 bilhões de anos entre um organismo unicelular e uma bactéria. Dali se criaria a vida a partir de alguns truques, sendo os 2 mais representativos a fotossíntese e o metabolismo oxidativo. O primeiro truque usa a energia solar para sintetizar compostos orgânicos e, como subproduto, oxigena o ar. O segundo truque usa o oxigênio para queimar lentamente compostos orgânicos e reutilizar a energia originalmente vinda do Sol. Nada disso seria possível se não houvesse a química da sopa primordial, pois, como diz Dawkins, no nível mais profundo a diversidade da vida é química. As bactérias são as mestras da química em nosso planeta. Quimicamente, somos mais semelhantes a certas bactérias do que algumas bactérias são semelhantes a outras. Se eliminássemos todas as formas de vida, com exceção das bactérias, ainda restaria maior parte da coleção dos seres vivos. No caos que gerou a vida, passamos por um processo de catálise que acelerou a reação química e proporcionou a replicação. Como diz Dawkins, o primeiro replicador funcionou ineditamente ab initio, sem precedentes e sem outra ajuda que não as leis da química. Ao mesmo tempo, é impossível não conectarmos a estrofe 42 de As Cimas do Destino com o soneto Psicologia de um Vencido. A aflição que domina o eu é por perceber que há um atraso na evolução e, embora em processo, o estágio reduz-se a uma humanidade parasita, numa interseção fatídica do atraso. O apego à matéria é a razão do atraso da humanidade, que no delírio revelador do eu, ainda se encontra no estágio dos amniotas, quando há 340 milhões de anos, os mamíferos se uniram às aves e aos répteis, fazendo com que nos tornássemos, segundo Richard Dawkins, peixes pulmonados transformados. Em outra parte, Dawkins afirma que um grande avanço na evolução dos vertebrados terrestres foi o amnio, uma membrana que envolve o embrião, impermeável, mas que permite a respiração. Descobrir a verdade incômoda do atraso evolucional traz a sensação de o eu sentir-se como um sapo que tem um peso incômodo por cima. São impressionantes as metáforas utilizadas de modo a expressar o desconforto diante do atraso evolucional e espiritual em que vivemos. Assim como o sapo, que é réptil e se encaixa na classificação de amniota,
Não se pode pular com um peso incômodo por cima. O homem não pode evoluir estando preso à degradação da matéria. A associação do estágio evolutivo em que o homem se encontra, na perspectiva do eu, com os répteis, remete-nos e o animal inferior que urra nos bosques é com certeza meu irmão mais velho, de Monólogo de uma Sombra. Como se pode ver, Augusto dos Anjos utiliza a concepção evolucionista para a construção de sua metáfora, de modo que o sapo e o animal inferior que urra nos bosques cabem perfeitamente dentro da construção do verso. Esta é uma verdade que contempla a um só tempo a teoria da evolução e o espiritismo. Em suma, o animal inferior que urra nos bosques é o meu irmão mais velho, a dura pedra e os montes argilosos também, como se pode ver nos dois sonetos, as montanhas. Por isto, a simbiose das coisas me equilibra, diz o eu em Monólogo de uma Sombra. A série seguinte de estrofes, em que se fala de vícios, de luxúria, de prostituição, criando uma progênie de idiota de Palermas, é a representação e a explicação do porquê do atraso, estendendo-se da estrofe 51 a 62 e apontando para uma solução, que é a preparação para a morte, a rejeição da morte como fim. Meu raciocínio também te condena. É mais fácil não ter consciência? Ser consciente pesa e faz sofrer. Melhor ainda seria ter a inconsciência das máscaras de cera que a gente prega com um cordão na cara. Mas ser inconsciente é roubar-se de enfrentar a realidade. É o sonho ladrão de submergir-me na vida universal. Nenhum ser retorna à parte abstrata do universo, morada equilibrada e firme, sem ter a consciência despertada, diz o eu. A consciência que vem de um fundo de caverna é a voz do destino a mostrar-lhe o sofrimento e dor como meios de despertamento. Cabe ao homem conhecer a dor para sair dali para a luz. Nem sempre, no entanto, a luz aparece como metáfora de despertar. A ciência pode ser uma luz inócua, uma ciência louca, se se ocupar de explicar ou de conhecer apenas a matéria e ali na lâmpada oca. No orbe que ocupamos, a dor é infrene, e para conhecer a dor é preciso refletir sobre a dor. Ou eu tenho que assumir o papel da própria humanidade sofredora, vez que a dor é a essência da vida, repetindo-se, indo e vindo no tempo. Dor que não finda, como o ar imortal. É saber reconhecer a dor como elemento transformador que poderá agir e dirigir o eu para a luz. A metáfora do cordeiro simbólico da Páscoa remete para o Êxodos, no episódio do anjo vingador que trará dor aos egípcios com a morte dos primogênitos, para que assim o faraó veja o poder de Deus e libere os hebreus do cativeiro. Do mesmo modo, a metáfora remete ao Evangelho, no episódio do sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, durante a Páscoa judaica. Tantas vezes repetido, incessantemente repetido, mas cuja dor provocadora de luz é compreendida apenas por alguns poucos. Em suma, é preciso viver a dor para saber o que ela é. Segue-se na fala do destino uma série de estrofes, explicitando esse mundo de dor imposta do semelhante ao semelhante, do homem civilizado que se prende à cólera, preso ao orbe feraz em que vivemos. Trecho que dialoga com versos íntimos, produzindo guerras, e onde falta amor e espiritualidade, surge a fome como fera vingadora. O amor e a fome, a fera nutriz que o fojo entra, à espera que a mansa vítima o entre. E a principal guerra se trava entre o orgulho do homem e as forças orgânicas da terra, conforme traduzido na estrofe 84, aparecendo como um aposto recapitulativo da dor humana. Tudo isto que o terráqueo abismo encerra, forma a complicação desse barulho travada entre o dragão do mundo orgulho, do humano orgulho, e as forças inorgânicas da terra.
nesse processo de degradação. A metáfora que me parece mais bem elaborada, porque capaz de confundir, é a referente ao poeta, visto como feto malsão. Não me parece que o destino esteja falando do poeta, aquele ser capaz de perceber a poesia e com ela criar poemas. Poeta aqui nos parece ter um sentido mais etimológico proveniente do grego de poetes, aquele que cria, talvez com o sentido do homem que cria uma civilização, opõe-se ao estado natural, cultiva a matéria e está fadado a destruir a natureza e a si próprio. Atente-se para os versos seguintes. Teu pé mata a uberdade dos caminhos e esteriliza os ventres geradores. As estrofes de 86 a 91 nos mostram como o homem, criador da civilização, o homem dito civilizado e colérico da estrofe 71, quer apresentar-se como ser que cria a perfeição da civilização, mas quando visto em detalhe, mostra a sua podridão. Por mais que o espírito trabalhes, a perfeição dos seres existentes há de mostrar a cárie dos teus dentes na anatomia horrenda dos detalhes. A podridão reside em não compreender a luz das estrelas como verdades. Por sua vez, a corrupção pesa como a mão que desloca a massa correspondente quando imersa na água, segundo a lei do empuxo de Arquimedes. A matéria corrupta não pode chegar ao éter. Há que se purificar, o que significa desapegar-se da matéria tosca e, sobretudo, desapegar-se do culto da matéria tosca. O homem é fustigado por uma fadiga feroz que não o levará senão a mais fadiga e degradação. Na condenação do homem material, apresenta-se a morte que o livrará dessa fadiga e lhe proporcionará caminhar para a renovação. Na quarta e última parte do poema, depois que a voz do destino se cala, o eu se reconhece como o motor da dor e do sofrimento e sofre ainda mais, maldizendo as leis humanas criadoras da civilização colérica. Trata-se, pois, de um poema que amaldiçoa a civilização como causadora do sofrimento, sofrimento maior do que o produzido pelas leis da natureza, pois reside na degradação da própria espécie e também da natureza. O delírio se agudiza ainda mais. Minha imaginação atormentada paria absurdos. E o eu vê-se como ser que reflete a própria humanidade sofredora. Secara a clorofila das lavouras, igual aos sustenidos de uma endecha, vinha-me as cordas glóticas à queixa das coletividades sofredoras. O mundo que se resigna invertido é a mesma alavanca desviada do seu fulcro do poema idealismo. O homem perdeu-se em produzir dor para ele e para os outros e não amor. Assim produz-se fome, injustiça, prostituição, crimes. As leis que o homem cria não são suficientes para manter um Estado sadio. A falência do Estado é o resultado da degradação criada pelo próprio homem. Não é Deus o culpado. Agora o eu entende o porquê de Deus não compreender o seu soluço. E sabe mais, sabe que Deus com certeza não o castigava. A culpa, a responsabilidade cabem ao próprio homem apegado à materialidade. E este apego não lhe permite o equilíbrio que a natureza lhe nega. O progresso matando a espiritualidade é a canção prostituta do ludíbrio. Já o homem material, como já dissemos antes, é árvore sem frutos. Para finalizar, na condenação do homem material, que com suas leis ruins, suas pandectas, permite a inversão dos princípios fundamentais do trabalho do mundo, o poeta revela o Estado como um sistema que vai na contramão da espiritualidade, daí a sua morte, mesmo estando erigido e teimando por ficar em pé, apegado ao material e aos códigos absurdos. A falência do Estado como materialização de um sistema histórico e formado, portanto, pelo homem, abre espaço para um novo mundo espiritual que poderá surgir desde que o homem comece a construir o seu desapego à matéria, desde que se lhe desperte a consciência, nem que seja
através do delírio. Muito obrigado.